Amém. Amém. Dia frio, não, vamos ficar em pé. Dia frio, agora a gente já aqueceu um pouco, já cantamos forte, vamos ler juntos em voz alta, com força, ânimo e confiança no Senhor, o texto de Oséias. Oséias é um daqueles livros da Bíblia que às vezes você precisa da ajuda do seu irmão que está do lado. Então, fique atento, se você não conseguir achar rapidamente, peça ajuda, né? Ou se você abrir rapidamente, aí você ajuda quem está do seu lado. Oséias capítulo 4, versículos de 1 a 6. O pessoal que está acompanhando no celular não tem desculpa, tem que achar rápido. Oséias é o capítulo 4. Nós vamos ler juntos em voz alta do versículo 1 e até o versículo 6. Vamos ler com força. Então, quando nós lermos, nós vamos ouvir nossas vozes. Mas, como a primeira expressão é que a gente deve ouvir o que o Senhor diz, vamos fazer essa leitura procurando ouvir o que o Senhor diz. Oséias capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6, vamos ler juntos. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Pode se assentar, procure manter a sua Bíblia aberta. Eu vou considerar uma situação aqui como se todos nós já tivéssemos pensado, imaginado, se pelo menos alguma vez na vida a gente já tivesse desejado, até por causa dos filmes da televisão, estar num tribunal, como dos americanos, que no Brasil é diferente, né? Mas a gente imagina lá do tribunal americano. A gente foi convocado para comparecer ali a uma sessão do tribunal e há um juiz do tribunal. E nessa convocação para esse tribunal, nós comparecemos, vemos que ali o juiz é o próprio Senhor Deus. É o que nós encontramos aqui nesse versículo de número 1. Há também um acusador. Alguém que está fazendo as acusações, as denúncias de um crime, ou de vários crimes. E você está ali prestando atenção naquele primeiro momento para o juiz, mas quando você vê o acusador, você vê de novo o Senhor Deus. Ele é o juiz e o acusador. E agora chega o momento em que o acusado vai comparecer ao tribunal. Dependendo aí do quanto que você está americanizado, você já está imaginando com as algemas na mão e aquele uniforme laranja. E o policial com a arma. Né? Quem que é o acusado? O próprio povo de Israel. Nós temos aqui diante de nós, nesse primeiro versículo, uma chamada, uma convocação a um tribunal, em que o Senhor Deus é tanto o juiz quanto o acusador,
enquanto o acusado é o próprio povo de Israel. E então, olhando para o versículo 2, nós tomamos conhecimento da acusação. O advogado de acusação vai fazer uso da palavra e vai listar todos os crimes dos quais aquele acusado está sendo incriminado. E aí você pode, para não ficar muito nos Estados Unidos, pensar um pouco no Brasil, né? Que provavelmente você vai pensar no Cidade Alerta, no Brasil Urgente, e que um desses apresentadores vai falar, olha, puxou ali a ficha corrida, a capivara, né? E vai desenrolando, né, tantos crimes. Quais são os crimes dos quais o povo de Israel está sendo acusado? E ali, na verdade, ainda a segunda parte do versículo 1. Primeira acusação. Esse povo é acusado de não ter a verdade. É um povo que falta com a verdade. Segunda acusação. No povo de Israel não há amor. Terceira acusação. No povo de Israel não há conhecimento de Deus. Falta amor, falta conhecimento de Deus, falta a verdade. E Deus, que é o acusador, está acusando o povo de não agir com verdade, nem com amor e nem com conhecimento do próprio Deus. São coisas gravíssimas, com condenações e penalidades pesadíssimas. Talvez de primeiro momento alguém olhe assim, mas calma aí, não tem verdade, não tem amor, não tem conhecimento de Deus, mas como assim? Como que alguém vai ser preso, vai ser condenado, quem sabe a própria morte por causa disso? Porque o mundo como um todo não tem verdade, não tem amor e não procura conhecer a Deus. Será que não tem nada mais grave? Coisas tão mais horrendas acontecendo por aí fora. Eu fui convocado para assistir a sessão desse tribunal. E que acusação é essa? Olha, particularmente para mim, cidadão do século XXI, ocidental secularizado, que despreza um monte de coisas, que vive valores relativos, para mim isso não tem importância. Mas aguarde, ainda há mais crimes que estão listados aqui. Porque não há verdade, porque não há amor, porque não há conhecimento de Deus. Agora sim, o versículo 2, o que prevalece é o perjúrio, é a mentira, é o matar, o furtar, o adulterar, arrombar e homicídios sobre homicídios. Opa! Não tem importância quando alguém não vive a verdade? Não tem importância quando a pessoa deixa de lado o amor? Não tem problema nenhum não conhecer a Deus? Mas no dia a dia, na prática, porque não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus, as pessoas perjuram contra mim. E aí eu sou prejudicado. As pessoas mentem para mim e eu sou enganado, eu sou prejudicado. As pessoas matam. Já tive pessoas próximas de mim que morreram por causa desse tipo de violência. Isso dói no meu coração. Eu já fui roubado. E não foi só o celular. Não foi só que entrar na minha casa. Eu fui roubado já de tantas e tantas maneiras. Até pelo crime organizado, pela lavagem de dinheiro, pelas falcatruas. E aí eu estou ouvindo a acusação de roubo, que é um resultado, uma consequência da falta da verdade, do amor e da falta do conhecimento de Deus. Nessa ficha corrida cheia de crimes tem o adultério. Talvez eu tenha sido traído. Talvez eu também tenha traído. Talvez famílias e amigos foram destruídos por causa de alguém que saiu com o amante. E para não pensar só no adultério sexual, eu já tive problema no meu carro por causa
gasolina adulterada. Falta de amor, falta de verdade, falta de conhecimento são crimes horrorosos. Porque na prática do dia a dia, isso inclui, entre tantas outras coisas horrorosas, os próprios adultérios, arrombamentos. Ninguém está nem aí para o que é seu, para o que é do outro. Entra e pega. Achado não é roubado. Tem que entrar. É de graça, porque a prefeitura que paga. Veja que são crimes bastante antigos, mas que a gente conhece muito bem na sociedade que a gente vive atualmente. A violência, quando fala aqui de homicídios sobre homicídios. Mata um, mata outro e continua matando, e matando, e matando, e fazendo morrer. É na guerra recente da Ucrânia, na guerra já antiga da Síria. É o tiro da bala perdida no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. É o ex-namorado que matou a namorada e o novo namorado e os filhos. É o falso entregador de comida por aplicativos. E tantas e tantas e tantas outras situações que a gente poderia imaginar de assassinatos. Aquele assassinato, inclusive, da pessoa que chamou o outro de tolo, palavras do próprio Jesus Cristo, e isso no seu coração já o estava matando. Você para mim morreu. Muitos crimes listados aqui nessa acusação contra o povo de Israel. E aí então, nós vemos que esses argumentos já são os suficientes para mostrar como esse povo deve ser condenado. Mas o acusador, quem sabe ali diante de um júri, ainda vai mostrar terríveis consequências que esse acusado provocou ao cometer tais crimes. E o versículo 3 então diz que é por isso que a terra está de luto. E eu e você acompanhando esse tribunal. A terra está de luto. Eu conheço pessoas que estão enlutadas. Talvez até muito próximas de mim. Quem sabe eu mesmo estou enlutado. Aliás, quem de nós aqui não conhece ninguém que está de luto? Semana passada, no domingo, o Lândio, que estaria com a gente à noite na parte de música, não veio, porque foi num velório de uma pessoa amiga que morreu repentinamente. No sábado, eu estava num evento de capelania, em que a última parte foi uma mensagem, e antes dessa mensagem teve uma palestra de acompanhamento de famílias enlutadas por terem perdido alguém que se suicidou. E uma das pessoas que estava ali acompanhou essa palestra, acabou a palestra e recebeu um telefonema. Vem para cá agora, porque a nossa filha se matou. A terra está de luto, porque não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus, há crimes tão horrorosos e tão frequentes como esses. A terra está enlutada. Por isso, todo o que mora nela desfalece, há desfalecimento. E uma das palavras que aparecem no dicionário para falar de desfalecer é desmaiar. Pessoas que ficam completamente apavoradas, desanimadas, estagnadas, em pânico, com depressão. Conhece alguém assim? Ou conhece mais do que uma pessoa assim? Pessoas catatônicas, pessoas que abandonaram seu emprego, às vezes a sua família, que não conseguem se mover. Tanta maldade, tanta crueldade, tanta tribulação, tanta dificuldade. E por que isso? Porque aquele que está sendo acusado, o povo de Israel, não tem mais consigo a verdade, o amor e o conhecimento, mas sim o perjúrio, a mentira, o assassinato, o adultério.
e tantas outras violências. Há luto, há desfalecimento, e os animais do campo e as aves do céu, até os peixes do mar, perecem. Há um impacto ecológico. O povo de Israel está sendo acusado por devastação ecológica. E algo que é de chamar a atenção, está na linha do raciocínio, do argumento do advogado que está acusando. Para provar como é que isso é grave. Deus, o acusador, está mostrando. Muitos anos atrás, por causa do pecado, houve uma destruição chamada dilúvio. No dilúvio, todas as pessoas, exceto a família de Noé, foram destruídas. Todos os animais, exceto aqueles que entraram na arca, foram destruídos. Toda a vegetação foi destruída. Mas como, entre aspas, o mundo estava se acabando de água, os peixes sobreviveram. Agora, até os peixes estão perecendo. Se era extremamente escandaloso o que acontecia na terra antes do dilúvio, agora, com o povo formado, escolhido, abençoado, separado, libertado por Deus, o desastre em alguma medida é ainda pior. Há uma acusação. A acusação é pesada, inclusive pelas consequências, os agravantes. Os crimes que esse acusado tem cometido têm provocado esse tipo de problema. O luto, o desfalecimento, os desastres ecológicos. Há um tribunal. Nós somos convocados para comparecer a essa sessão desse tribunal. Um juiz, que é o próprio Deus, tem a responsabilidade de proferir uma sentença. O acusador, o próprio Deus, alegou e demonstrou ali os crimes, a gravidade dos crimes e as consequências desses crimes. Chega a hora da sentença. Nós temos então os versículos 4, 5 e 6. Talvez alguns daqueles que estão como que assistindo essa sessão do tribunal estejam até com coceira, com indignação. Como é que pode? Se fosse eu, se eu que fosse o juiz, ou que eu fosse o policial, se fosse o parente, como acontece, às vezes, quando a gente vê algumas notícias, e aí alguém foi assassinado, e o jornalista entrevista ali algum parente, e aquele parente fala assim, eu só quero justiça. E aí a gente pensa assim, se fosse eu queria justiça, mas eu queria torcer o pescoço dele também. Eu queria fazer justiça com as próprias mãos. Então, o juiz, sabendo dessa incomodação vingativa daqueles que estão assistindo ao tribunal, dizendo, não contendam, a sentença é minha. A mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Ninguém contenda, ninguém repreenda. Porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. E então a sentença é uma sentença de repreensão. Quando fala aqui, aos quais acusa, um acusando o outro, mas eu, o Senhor, é que vou repreender. Vai ser um puxão de orelha, vai ser corrigido, vai ficar de castigo, vai tomar uma bronca. Só isso? Não. Mas veja que é necessário que aconteça a repreensão. Se a gente for pensar em fazer assim uma comparação, os nossos filhos, muitas vezes, eles precisam de correção. Mas não dá só para dar o castigo ou a palmada sem que ele saiba o porquê que ele está ficando de castigo ou apanhando. Então, a repreensão inclui aquele momento que o pai e que a mãe vão fazer o uso da palavra, e aí a gente usa uma palavra que fica até engraçado a gente usar nesse contexto agora, né? O menino ali, a menina tomou a bronca,
né? Aí vai conversar com o amiguinho, mas meu pai me deu um sermão. Para mim, sermão é coisa boa. A gente usa no outro contexto, né? Quando a bronca é feia, é sermão. Ou seja, aquilo que foi dito, né? E às vezes, ali o adolescente, mas que chatice, meu pai e minha mãe ficam falando, fez errado. Agora aguenta, não queria ouvir, não fazia. Se você olhar para boa parte dos trechos do Antigo Testamento, você pode escolher, por exemplo, os livros proféticos. Muito disso é repreensão e é repetitivo. Deus repete e repreende. E a gente talvez pense assim, mas por que aquele povo não dava ouvidos? Esse período em que Oséias profetizou é um período em que, um espaço curto de tempo, reinaram 6 reis em Israel, 4 deles foram assassinados pelos próprios sucessores. Será que eles estavam dando ouvidos? Será que eles estavam se escandalizando por tanta violência, crueldade e devassidão? Não. Então era necessário que acontecesse repreensão. Essa sentença, veja como isso é pesado, envolve, ali versículo 5, o tropeço. Vocês vão tropeçar de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Já viu situações, ou já viveu situações em que parece que nada dá certo? E aí vem até aquela voz da consciência, às vezes assim, você errou lá atrás, né? Você achou que não ia ter problema? Agora parece que cada passo que você dá, parece até castigo. Está dando errado. E aí, talvez você já tenha passado por essa experiência também, não, agora eu vou consertar as coisas. Mas ainda tenta consertar do seu próprio jeito. Agora você quer ser uma boa pessoa. Né? Um monte de situações. Imagina aquele pai de família que sempre foi alguém assim, muito descarado, muito irresponsável, sem valores, sem cuidado. E aí a esposa e os filhos ficaram assim, até protegidos, distantes dele. Agora ele quer recuperar, mas ele quer fazer isso na força e no esforço dele. E aí, qualquer situação que ele não consegue, que a esposa fala, não vai dar, né? Ele fica com raiva, ele sai batendo porta. Lá, de novo, na televisão, aí a polícia é chamada, né? Situação de desinteligência. É uma palavra curiosa, né? Desinteligência. Eu não consigo ser inteligente. Né? E burro é pouco. Eu tenho que ser desinteligente. Gente, muitas vezes, que até está tentando resolver. E aí fica, né? Aí é assim, né? A mulher não presta queixa, aí fica aquela coisa tudo esquisita, e o camarada volta lá talvez para o bar para beber mais uma coisa, aí o amigo que não é amigo, anda tropeçando. A pessoa tenta se erguer, mas não consegue. Estou usando uma situação, mas tem tantas outras. Tem gente que tropeça em muitas situações, talvez de trabalho, ou com amizades, às vezes até com cuidado da saúde. Sentença do Senhor de repreender, mas também, enquanto as pessoas tentarem andar do seu próprio jeito, elas vão tropeçar. A sentença, ela é dura. No versículo 5, destruirei a tua mãe. Então, imagine que seja literalmente a sua mãe. Já ficaria assustadíssimo. Aqui, a mãe é referência ao próprio povo. O povo de Deus, escolhido, separado, salvo, libertado por Deus, sendo destruído. O que de fato acontece pouco tempo depois. Você pode olhar assim, por exemplo, para os dias de hoje, para o Brasil, e falar assim, o Brasil está quebrado. Economicamente, social, político, ninguém tem respeito, a gente não tem segurança nenhuma, mas a gente anda meio que capengando, mas está andando. Imagina que isso fosse literal. Deus abrindo os céus, descarregando sua ira sobre esse país. De forma que ninguém ficasse com dúvida se foi Deus ou não foi Deus. Esse povo que está sendo acusado
tem essa sentença de destruição. Junto com essa destruição, agora já ali no versículo 6 vai falar de destruição novamente. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E aí, no versículo 6 ainda, falando do sacerdote que rejeita o conhecimento, também será rejeitado. Consegue imaginar uma situação de rejeição? Nós tivemos ontem aqui, na parte da tarde, um momento muito importante, nossa irmã Eliane, falando de crianças que têm sido rejeitadas pelas suas próprias famílias. Talvez você já tenha vivido, espero que tenha superado isso, um momento que você foi rejeitado pelo namorado ou pela namorada. Talvez você tenha pensado em suicídio. Ou algo que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. E se hoje, praticamente sem qualquer motivo e qualquer explicação, a sua família simplesmente virasse as costas por você e fosse embora? Veja que quando nós lemos a palavra de Deus e vemos aqui nesse caso uma sentença de rejeição, a gente não pode passar batido e rapidamente pelo texto. Não, calma aí, rejeição? Se chegasse a nós agora uma notícia, o diácono Edilson entrasse correndo e falou: eu preciso parar tudo aqui, a gente precisa orar, porque uma criança foi abandonada, um bebezinho, numa caixa de papelão ali do lado da outra rua. Qual seria a nossa reação? Seria assim, não, vamos continuar o culto aqui e fingir que nada está acontecendo. A gente ficaria até assim, paralisado de susto, sem reação, no primeiro momento. Aqui a Bíblia está falando dessa rejeição, o pior ainda. Então a gente não pode simplesmente achar, não, é normal, eu sei o que aconteceu depois. Eles foram levados como escravos, e anos mais tarde eles voltaram para a terra deles, e aí Jesus veio, e no final vai ficar tudo bem. Não! A sentença é uma sentença de repreensão, de tropeço, de destruição, também de rejeição e, por fim, de esquecimento. Tem gente que vai nessa ideia, nessa teoria de que o tempo cura tudo, né? Não é bem assim. Mas, provavelmente, agora, se eu e você tentarmos lembrar de algumas situações ruins que nós já passamos lá atrás, a gente vai lembrar de algumas e não de outras. Tem coisas que a gente não lembra. Agora, pensa que isso acontecesse de forma invertida. Que você não lembrasse das coisas boas. Que você não lembrasse da bondade de Deus. Que você não desfrutasse do cuidado e da providência do Senhor, porque Ele esqueceu. Amanheceu um novo dia, e veio cuidado, sol e saúde. Para você, para você, para você, para você não, você foi esquecido. Sentença duríssima que o acusador está colocando diante do juiz e que é contra o povo, o próprio povo de Israel. E então nós temos, por fim, um apelo. E agora o apelo é feito para aqueles que estão no tribunal assistindo esse julgamento. E veja só, meus irmãos, o povo está sendo acusado. Mas aqui nesse versículo 6, quem que aparece em destaque? Profetas e sacerdotes. De primeiro momento você imagina que é o religioso que vai estar sendo acusado? No primeiro momento, não. Imagine, inclusive, o seguinte: eu e você somos esses religiosos, profetas e sacerdotes. E nós somos talvez até ali num ato de compaixão, de caridade, de fé, de ter acompanhado pessoas que se envolveram no crime e que agora estão diante do seu julgamento. Mas a gente vai como? Compadecido, mas seguro. Eu espero que a pena não seja muito grave, mas eu sei que aquele criminoso vai ser condenado. Eu fico triste com isso. Mas eu estou pensando que quando acabar o julgamento,
vou sair, provavelmente vou comer alguma coisa no McDonald's. E então, o juiz se volta para a gente, o profeta e o sacerdote. Vocês estão me esquecendo. Vocês estão me rejeitando. Começo do versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque falta o conhecimento que vocês deveriam dar a eles. Então nós somos intimados a uma condenação. A palavra de Deus não é a palavra de Deus que nós olhamos como que assistindo, depois fechamos e seguimos a nossa vida. Nós somos incluídos ali, naquele tribunal. Nós devemos examinar a nossa vida. Se hoje, pela linha do tempo, a gente olha para trás e a condenação daquele povo, hoje a gente deve olhar, calma aí, eu também poderia ser condenado por esses crimes. Eu preciso de arrependimento. E uma forma de atender a esse apelo por arrependimento é examinar cada uma dessas acusações. Silenciosamente, com contrição e sinceridade, coração aberto diante do Senhor. Deus, eu aprecio a verdade, mas agora é hora de reconhecer que talvez eu esteja muito distante dela. Deus, eu gosto de receber amor, mas eu poderia ser acusado por não oferecer amor. Deus, eu sei um monte de coisas que está na Bíblia, mas o nosso conhecimento, nossa intimidade entre mim e Ti é algo tão superficial. Senhor, eu tenho feito juramentos falsos. Talvez eu não tenha jurado falsamente para minha esposa, nem lá no meu trabalho, nem mesmo aqui na igreja. Mas eu já prometi coisas para Deus e para mim mesmo que eu não cumpri. Eu preciso rever minha vida e me arrepender disso. Muitas vezes eu tenho mentido para os outros, ou para mim mesmo, ou diante do Senhor. Eu preciso de arrependimento. Eu tenho praticado o adultério. E pode ser que o adultério de alguns seja algo que, se for contado e revelado, seja muito fácil a gente perceber. É um homem que traiu a sua esposa com uma outra mulher. É mais fácil perceber uma situação dessa do que, talvez, só para usar do jeito inverso, são inúmeras possibilidades, aquela mulher que nunca se deitou com outro homem, mas que alimenta esse desejo. O nosso arrependimento não é só dos atos que nós praticamos, mas inclusive dos nossos pensamentos. E estou usando aqui agora o exemplo do adultério sexual, mas se eu quero atender esse apelo que vem da própria palavra de Deus, eu devo examinar não só esse tipo e essa situação de adultério, mas tantos outros. A palavra de Deus, por exemplo, condena aqueles que adulteram a verdade de Deus em mentira. Eu poderia ser acusado disso? Se sim, eu devo me arrepender, eu devo examinar a minha vida nesse sentido. A violência. E muitas vezes eu sou violento, nem que seja apenas nos meus pensamentos. A ira não é ou não tem sido um pecado que a gente cuide e que a gente trabalha tanto quanto outros pecados. Há entre nós, ou algum dia haverá, pessoas que foram transformadas por Jesus Cristo e abandonaram a mentira. Mas talvez a gente já tenha conhecido pessoas que viveram uma vida inteira na igreja e com ira. Mas se eu quero atender ao apelo que a própria palavra do Senhor faz nesse sentido, eu devo me arrepender também da violência, também dos homicídios sobre os homicídios. Ontem
também, e mais à noite, na programação dos jovens da Federação, lá na Igreja Filadélfia, o pastor Maurício Cardilli, lá de Interlagos, ele perguntou assim, né, se você já matou alguém. E ele tinha acabado de ler o texto que eu citei agora há pouco, quando Jesus fala: tolo, se no seu coração você já desejou a morte de alguém, você já matou. E aí ele perguntou de novo: você já matou alguém hoje? Eu preciso rever minha vida, me arrepender. Não é porque eu não estou lá no banco dos réus que eu não possa ser também condenado. Esse é o apelo do Senhor que se volta para a nossa vida. Além de me arrepender, eu devo conhecer a Deus. Falta a verdade. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho que conhecer a Jesus Cristo. Falta o amor. Deus é amor. Eu preciso conhecer a Deus. Falta o conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer a Deus. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Eu devo conhecer. Eu devo ler mais da palavra de Deus. Eu devo ter um cuidado maior de entender a Bíblia Sagrada. Veja, meus irmãos, alguém vai talvez para uma faculdade, ou vai prestar uma prova para um curso, e ele se debruça ali, e lê, e relê, estuda, e paga professor particular, e cursinho, abre dicionário daqui, pesquisa no Google de lá. Enquanto ele não entender aquela matéria, ele não vai adiante. Nós já lemos trechos da Bíblia que nós não entendemos, e ficamos sem entender, e fomos fazer as nossas outras coisas. Se eu quero conhecer a Deus, não pode ser assim a minha atitude. E não é apenas de saber mais da Bíblia, mas veja que conhecimento na Bíblia está diretamente ligado com relacionamento. Permita usar de novo aqui a figura do próprio casal, mas agora de forma tão positiva. Então, o presbítero Lucas conhece a Érica. Érica conhece o presbítero Lucas. Mas se eu perguntar para um e para outro, eu espero que eles não digam apenas o que eles sabem um do outro. Eu sei onde ele mora, eu sei para que time ele torce, eu sei que carro ele tem, qual que é o serviço dele. Tá, mas e como é que vocês passam o tempo juntos? Não passa. Não, isso não é conhecimento. Tem fãs de artistas famosos que são mais apaixonados por eles do que nós somos por Deus. Isso é vergonhoso. É vergonhoso porque é idolatria do lado deles, mas é descaso do nosso lado. Nós temos que conhecer a Deus em espírito e em verdade. Aqueles que o Pai chama para serem seus adoradores, que vivem em intimidade um com o outro. Há um apelo, há um tribunal instaurado, há uma condenação a ser executada. Eu devo ter intimidade com Deus. Além de me arrepender e de conhecer a Deus, eu devo educar. Porque veja que aqui, aquele povo estava sendo destruído porque não conhecia. Não conhecia porque os sacerdotes e os profetas não ensinavam. E aqui eu estou usando a palavra educar para tentar explorar um pouco mais do que a palavra ensinar, que não é só dar a lição. Então os irmãos estavam aqui, nessa sala, na Escola Bíblica Dominical, o presbítero Levi deu o conteúdo. Ensinou o assunto. Não, vai educar. Olha, nós não aprendemos isso assim, então é assim que nós vamos fazer agora. Educar no caminho, inclusive. O que é o Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho, no caminho, no caminho. Então, onde você tem que estar quando você vai ensinar? No mesmo lugar que ela. E é até método de ensino filosófico grego, mas Jesus com certeza fez um uso melhor, porque ele foi educando, ensinando e modificando a vida dos seus discípulos enquanto eles iam por todos os lugares. Aí tem que caminhar junto. Aí tem que sentar algumas horas aqui para ter aula, para ter estudo bíblico. Mas outras horas a gente tem que estar junto, em casa, no serviço, nos estudos, indo fazer alguma coisa e conversando, e orando, e aprendendo. Tem horas que algum irmão, alguma irmã vai dar um testemunho para você que vocês estão conversando: aconteceu isso com a minha vida nessa semana e foi bênção do Senhor. Reconheça que isso é bênção do Senhor. Deus está te ensinando com o exemplo dos outros.
Tem horas que nós somos testados na nossa paciência, na nossa fé, na nossa fidelidade. Deus está nos educando. Então, veja aqui, Deus quer nos usar para educar os outros. Como é que o mundo, num caos tão grande que ele tem vivido e que está descrito aqui na Bíblia, vai viver de forma diferente? Quem serão os profetas, os sacerdotes? Quem serão os professores que vão educar esse mundo num jeito diferente de ver a vida? Mas veja a cegueira que nós vivemos, para usar só uma situação. Nosso país precisa ser educado na palavra do Senhor. De anos, muitos anos, a gente tem apostado que o sucesso do nosso país é ter bom político e boa economia. E por tabela, se puder dar uma melhorada na educação, na saúde e na segurança pública. Só que nada disso tem Deus na história. Nós cantamos, inclusive, com a mocidade presbiteriana. Importa que nós preguemos que Jesus é a salvação, é a solução. Isso não é só algo religioso, desconectado do dia a dia. Como é que as pessoas vão viver o amor verdadeiro? Como é que as pessoas vão viver a verdade? Como é que elas vão abandonar a mentira? Tem gente aí que por esforço próprio abandonou a mentira, mas não conhece a verdade. Quem é que pode fazer abandonar a mentira e viver a verdade? É Deus. E Deus quer usar quem? Nós. Ele quer usar a nós. O nosso compromisso de arrependimento, de conhecer a Deus e de educar. E por fim, embora eu não vou gastar a maior parte do tempo com isso, eu quero que você saiba que é algo que eu entendo que é para ser dos maiores destaques desse momento. Mas não dá para a gente falar desse último ponto sem trabalhar todo o restante que nós vimos aqui. Nós devemos proclamar Jesus Cristo como Rei dos Seis e Senhor dos Senhores, o justo juiz, também amoroso e clemente. O mundo está sendo destruído por falta de conhecimento. Quem irá? Quem vai anunciar que a salvação está em Jesus Cristo? Quem é que vai proclamar a verdadeira esperança? Talvez, meu irmão, o Senhor Jesus Cristo esteja te chamando para abandonar as coisas que você tem aqui para ir para o outro lado do mundo, pregar o Evangelho. Faça isso, sem medo e com o nosso apoio. Independentemente de onde for, pregue Jesus Cristo. Você está trabalhando com algumas pessoas que Deus colocou junto de você para que elas vejam o amor de Jesus Cristo. Você estuda numa sala de aula, que tem alguns colegas que são chatos, são exibidos, porque eles ainda não têm Jesus Cristo no coração. Você tem aquele seu vizinho barulhento, barraqueiro, que larga o lixo na calçada de qualquer jeito, porque Jesus Cristo colocou você ali do lado. Eu não vou usar aqui uma situação, mas é uma situação real, ela é atual e ela é triste, que me fez pensar o seguinte: se acontecesse alguma coisa tenebrosa aqui ao nosso redor, o que nós faríamos? Se aqui de uma hora para outra a biqueira se espalhasse aqui por tudo quanto é canto, que fosse totalmente dominado pelo crime, pelo PCC, se aqui virasse um ponto de prostituição, se aqui fosse o lugar da festa daqueles que usam drogas e outras coisas horrorosas, o que nós faríamos? A gente mudava de lugar, né? A gente fechava. Ou a gente ia entender que nós estamos no lugar certo, com a oportunidade de proclamar o amor de Jesus para aquelas pessoas que Deus permitiu que estivessem próximas da gente. O mundo está sendo destruído por falta de conhecimento. Esse é um conhecimento que nós temos não porque nós somos bons, mas porque nós fomos alcançados misericordiosamente por Jesus Cristo. E nós vamos orar por isso nesse momento. E talvez você, inclusive, precise orar, não por arrependimento, no sentido de voltar
aquilo que é o plano e a vontade de Deus para a sua vida, porque Jesus Cristo te salvou. Talvez você precise orar porque Jesus Cristo ainda não transformou o seu coração. Clame por graça e salvação nessa manhã. E se você já a tem, clame para que o Santo Espírito de Deus te leve a uma vida de arrependimento, de intimidade com o Senhor, de ensinar o povo de Deus e proclamar o amor e a graça de Jesus Cristo. Vamos orar em silêncio durante alguns instantes, depois eu vou fazer uma oração em voz alta. Ó Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença. Talvez alguns de nós com a acusação de até então estarem presos ao pecado, à morte, ao inferno e a Satanás. E em favor dessas pessoas, nós queremos apelar ao Senhor com a Tua santa palavra, clamando por graça, misericórdia, perdão e libertação. Dizendo ao Senhor, ó Deus, humildemente, mas com confiança, que Jesus Cristo pagou por esses pecados lá na cruz. E que essas pessoas que ainda não têm a graça da salvação podem ser libertadas e perdoadas, justificadas pelos méritos de Cristo nessa manhã, Deus. Dá nova vida, perdão e comunhão com o Senhor, ó Deus. Estamos diante de nós, com acusações da Tua santa palavra, que devem nos levar ao arrependimento. E pedimos a Deus, que não apenas nesse momento, mas em tantos outros instantes ao longo desse dia, dessa semana, cada um dos nossos dias, nós reservemos tempo para orarmos ao Senhor, clamando por perdão dos nossos pecados. Nós gostaríamos apenas de sair daqui hoje dizendo que não vamos pecar mais. Que haja em nós esse comprometimento de santificação ao nosso Pai. Mas reconhecemos como, lamentavelmente, muitas vezes, ainda fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Não nos permita ficar indiferentes a isso, mas nos leva ao arrependimento. Temos sido abençoados por uma comunhão maravilhosa com o Senhor, mas é como se muitas vezes nós desperdiçássemos isso, ó Deus. Nós precisamos de maior intimidade contigo. O Senhor tem nos oferecido isso, nos perdoa por aproveitar tão pouco, e aviva em nós, em nosso coração, essa preciosa comunhão que é possível no nome de Jesus. Que como um dos resultados disso, ó Senhor, nós possamos nos estimular uns aos outros na fé, no amor, nas boas obras, educando uns aos outros, para na prática vivermos a Tua santa palavra. Que assim a Tua igreja cresça para o louvor e honra e glória do Senhor, mas também com esse compromisso de sermos missionários, onde quer que o Senhor nos levar. Seja por onde nós passarmos agora, quando estivermos voltando desse local de culto, seja com quem que nós conversarmos ao longo dessa tarde, seja lá no trabalho, na vizinhança, na fila do banco, seja naquele chamado que o Senhor possa proferir ao coração de alguns, levando-os, quem sabe, até para um outro país. Temos orado nessa manhã, Deus, por nossos missionários. Temos nos disposto a ofertar por missões. Nos ajuda a fazer isso mais intensamente, com maior alegria e compromisso, mas também com essa disposição de nós mesmos irmos por onde quer que o Senhor nos levar, proclamando que em Jesus Cristo a salvação. Ó Deus, nós não temos qualquer força, qualquer capacidade, qualquer habilidade em nós mesmos, mas confiados em Jesus Cristo, queremos glorificar ao Senhor, vivendo uma vida de arrependimento, de intimidade contigo, de crescimento e santificação, e também fazendo o Teu nome conhecido. E oramos por isso, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar a nossa vitória, não porque somos tão capazes assim que vamos vencer, mas porque Jesus Cristo venceu a morte, venceu o pecado, vence sobre o nosso orgulho, sobre as nossas durezas de coração,
nos trazendo para mais e mais perto dele. Com alegria, vamos entoar esse hino.